Olá, o meu nome é Ivan Filho. Hoje eu vou fazer uma retomada do assunto capítulo 23, volume 9, páginas 33 a 48. Tudo bem? Embora você já tenha construído gráficos no plano cartesiano em anos anteriores, a geometria analítica representa uma ampliação em relação a esses estudos. Por isso, com este vídeo vamos retomar a apresentação no plano cartesiano e a localização dos pontos nesse plano, a distância entre dois pontos, o ponto médio e um segmento, as coordenadas do baricentro de um triângulo e uma ampliação interessante da geometria analítica relacionada ao cálculo da área de um triângulo. Retome o conteúdo do início do capítulo fazendo leitura do ponto de partida na página 33. Lembre-se que para determinarmos a localização de um ponto qualquer na superfície do nosso planeta, são necessárias duas coordenadas geográficas, longitude e latitude. Releia o conteúdo das páginas 34 a 36. Sobre os pontos do plano cartesiano apresentados na página 35, qual deles está mais distante da origem do sistema de coordenadas cartesianas? Como podemos calcular a distância entre dois pontos quaisquer usando suas coordenadas? Caso ainda não tenha feito, acesse a sondagem e, se necessário, o reforço da trilha. Plano cartesiano disponível no positivo ON. Resolva a questão 1 da seção Hora de Estudos da página 72. Releia o conteúdo das páginas 37 a 38. Você percebeu a necessidade de utilizarmos a noção de módulo para calcularmos a distância entre dois pontos? Resolva as atividades que, porventura, faltaram resolver na seção Atividades, página 38 a 39. Resolva as questões 2 e 3 e 6 da seção Hora de Estudos da página 72 e 73. Releia o conteúdo das páginas 40 e 41 e observe a resolução das atividades 6 e 9 da seção Atividades, páginas 42 e 43. Em um triângulo ABC, as coordenadas do vértice A e do baricentro G são, respectivamente, 1 e 2, 3 e menos 4. Determine as coordenadas do ponto médio do lado BC. Vamos à resolução. Sendo M o ponto médio do lado BC, temos XM, XB mais XC sobre 2. Então temos XB mais XC é igual a 2xm. YM, YB mais YC sobre 2. Temos então que YB mais YC é igual a 2YM. Agora nós temos que o nosso XG é igual ao XA mais XB mais XC sobre 3. Como nós sabemos quanto que vale o nosso XG, que corresponde a 3, fazendo a substituição, nós temos que o XM corresponde a 4. Já o nosso YG é igual a YA mais YB mais YC sobre 3. Fazendo a nossa substituição, nós temos que o XM corresponde a menos 7. Agora vamos ver a resolução da questão 9. Considere um triângulo ABC com vértices nos pontos A, 0, 0, B, 4 e 3 e C, 2, 6 e 2. A medida da mediana do MB relativa ao vértice B desse triângulo vale em centímetros. Vamos à resolução. Calculemos inicialmente as coordenadas do ponto M do segmento AC. O XM então vai ser 0 mais 6 sobre 2, que é igual a 3. O YM é 0 mais 2 sobre 2, que é igual a 1. Então temos o ponto M, que correspondeu a 3 e 1. O comprimento da mediana é a distância do ponto P ao ponto M. Substituindo na fórmula da distância de dois pontos, nós temos 4 menos 3 ao quadrado, mais 3 menos 1 ao quadrado, tudo isso somado, tirado sua raiz quadrada, nós teremos então que a distância de BM corresponde à raiz de 5. Tudo bem? Resolva as atividades que faltaram na seção Atividades, página 41 a 43. Resolva a questão 13 da seção Hora de Estudos da página 74. Observe a aplicação interessante da geometria analítica
relacionada ao cálculo da área de um triângulo se conhecermos as suas coordenadas de seus vértices, nas páginas 43 e 44. Depois veja uma maneira simplificada na seção Matemática em Detalhes, na página 45 e 46, seguidas do conteúdo apresentados nas páginas 46 e 47. Observe a resolução da atividade 5 da seção Atividades, página 48. Um triângulo PQR tem vértices nos pontos P, 1 e 2, Q, 3 e 7 e R, 6 e 3. Determine, letra A, a área do triângulo e depois, letra B, a medida da altura desse triângulo relativa ao lado QR. Resolvendo o item A. Para resolvermos o item A, vamos utilizar a técnica do determinante. Para isso, a área do triângulo corresponde à metade do módulo do determinante. Resolvendo o determinante, então, nós temos os pontos 1 e 2, 3 e 7, 6 e 3. Lógico, nós temos um determinante faltando uma coluna, para isso, então, completamos com o número 1, ficando da seguinte forma: 1, 2 e 1, 3, 7 e 1, 6, 3 e 1. Quando resolvido esse determinante, esse D, nós temos 23. Então, a sua área vai ser a metade de seu módulo. Diante disso, então, a resposta da área correspondeu a 11,5. Para resolvermos o valor correspondente à altura desse triângulo relativo ao lado QR, basta aplicarmos a distância que nós temos do Q até R e depois nós substituímos isso na área. Então, a distância de QR nós temos como sendo 5. Como sabemos que a área corresponde à base vezes a altura por 2, a área encontrada no item anterior foi de 11,5. Substituindo na fórmula, nós temos que a nossa altura correspondeu a 23/5. Observe que, tradicionalmente, utilizamos o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3 para o cálculo tanto da área de um triângulo no plano cartesiano quanto na condição de alinhamento de 3 pontos. Entretanto, o dispositivo segue da seguinte forma: colocamos x1, y1, x2, y2, x3, y3 e sempre vamos repetir o primeiro ponto colocado. Isso deverá ser igual a 0 para a condição de alinhamento. Este dispositivo permite maior simplicidade em relação aos cálculos. Utilizaremos esse dispositivo ao estabelecer a equação geral da reta. Acompanhe a resolução da atividade 7 da seção Atividades, página 48. A área do pentágono cujos vértices são A, 0, 0, B, 3 e 2, C, 2 e 3, D, 1 e 5 e E, menos 2 e 1, é. Vamos utilizar a técnica do determinante. Lembrando que para encontrarmos a área de um polígono, ele corresponde à metade do determinante. Porém, agora nós temos 5 pontos. Como proceder? Vejam só, usando o conceito anteriormente falado, o primeiro ponto corresponde a 0, 0, o segundo ponto corresponde a 3 e 2, o terceiro ponto a 2 e 3, o quarto ponto 1 e 5 e o quinto ponto menos 2 e 1. O importante é nós sempre pegarmos o primeiro ponto e colocarmos na última posição. Aplicando a técnica do determinante, nós temos que ele corresponde a 23. Para encontrarmos a área desse pentágono, basta fazer a divisão por 2. Nesse caso, como ele já é positivo, então a resposta corresponde a 11,5. Resolva as atividades que faltaram da seção Atividades, página 47 e 48, e as questões 1 a 18 do livro de atividades, páginas 25 a 33. Leia a parte sobre planos cartesianos do resumo que está na página 24 do livro de atividades e complete os 4 primeiros itens da seção Organize as ideias da página 71. Para finalizar o estudo dessa parte do capítulo, você pode ler o Saiba Mais e fazer a avaliação que estão na trilha Plano Cartesiano disponíveis no Positivo 1.